Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Cumprimento a igreja com a paz de Cristo nessa noite. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. É uma alegria estar aqui com os irmãos. A gente vem, como o pastor estava falando, a gente vem de uma maratona. E é muito bom servir ao Senhor. Deus cumpre promessas. Eu me lembro que em 98, nas ruas do Bom Jardim, andando em casa de oração de mulher que verdadeiramente orava, o Senhor falava: vou te levantar para cortar os 4 cantos desse país. E é impressionante como Deus cumpre a sua promessa. Aleluia. Estamos servindo ao Senhor com muita alegria. Só o ano passado, fora o setor que a gente pastoreia, nós pregamos em mais de 200 igrejas o ano passado. Então assim, eu e minha esposa, a gente diz: Senhor, estamos ao teu serviço para a glória do teu nome. Amém? Mas estando na Assembleia de Deus Montese, para nós tem uma diferença muito grande. É porque aqui nós estamos em casa. Amém, queridos? Vamos abrir no texto selecionado para esta conferência. Teclado, meu filho, fica fazendo um barulhinho. Me ajude aí hoje. Aí. Você vai ficar de cartilha aí comigo até 9 horas. Atos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Eu acho que o pastor Renato escolheu o versículo 4, se eu não me engano. Mas eu quero segurar o versículo 2 aqui. Diga assim comigo: de repente. Pode sentar. Você não se ilude com esse meu jeitinho quietinho aqui não, viu? Quem já conhece, beleza, mas quem não conhece, se engana, viu? Deus tem nos levantado como defensor de uma bandeira pentecostal. E eu nunca pensei que algumas coisas que eu criticava, melhor dizendo, que eu ouvia, isso é coisa de pregador, querendo chamar a atenção do povo. O tempo foi passando e eu vi que não era. Eu queria que você prestasse muita atenção. Pode bater foto, pode filmar, mas fica ligado. Eu não sei se alguém aqui pegou um pouco de uma geração passada. E eles falavam muito. Eu vou chegar logo pesado aqui. Que o seminário esfriava. E eu não gostava daquilo, porque eu estudava no seminário. E o seminário não me esfriou. Mas eu entendi o que eles estavam dizendo. E se tem uma coisa que prejudicou a nossa geração, foi a vaidade de usar o seminário como faculdade. Quando eu me formei pelo STPC em 2004, uma geração muito boa, nós nos formamos, a gente não pensava em colação de grau pelo MEC, não, apesar que o meu diploma tem. Não era isso que a gente queria. A gente queria ser pastor, a gente queria pregar a palavra. Hoje, se você implantar um seminário aqui, sabe qual é a primeira pergunta que o senhor vai ouvir? É reconhecido pelo MEC? Isso é uma praga. Porque os caras não querem mais estudar para servir. Os caras só querem o diploma. E aí está a crise do púlpito muito grande.
Os caras com anel, mas sem intimidade. Os caras com o diploma dos homens, mas não tem diploma do céu. Os caras cheios de informação adquirida, mas nunca leram a Bíblia toda. Se você tem mais de 1 ano de fé na igreja e nunca leu a Bíblia toda, é hoje que você precisa aceitar Jesus. Obreiros que nunca leu a Bíblia toda não é crente. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer o Deus da Escritura. Que tipo de pentecostalismo é esse? Está enganado. Só para você ter uma ideia, tem L. Moody, um dos maiores evangelistas pentecostais, já leu a Bíblia mais de 100 vezes. Todo bom crente pentecostal é apaixonado pela oração e é apaixonado pela Bíblia. É necessário nós revemos algumas coisas. Sabe o que é bom pregar com a esposa perto? Porque ela sabe de algumas coisas da gente. E eu não estou falando de mim aqui não, queridos, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu não leio a Bíblia para pregar não. Vocês pensam que quando o pastor Renato mandou uma mensagem para nós, olha, texto, você pensa que eu parei para olhar para o texto? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque a leitura bíblica não deve ser só para pregar. A leitura bíblica deve ser algo diário. Eu não preciso me preparar, eu estou pronto. Eu não preciso me preparar, eu estou pronto. Soldado no quartel é serviço. Aí os caras só lê quando vai pregar. Aí os caras só oram quando vai pregar. Está errado. Nós precisamos de uma geração que tem uma intimidade, ainda que ele não pegue no microfone, mas ele tem intimidade com o céu. Todas as manhãs, meu café da manhã é a palavra antes de qualquer coisa. Já li a Bíblia 35 vezes, mas eu quero mais. Eu quero mais. Vamos entrar no texto. Porque pregar é explicar o texto. Livro de Atos dos Apóstolos. Eu me lembro muito bem. Acho que ele deve lembrar disso. Eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja. E nessa igreja Deus colocou no meu coração todas as manhãs pregar um versículo do livro de Atos. E eu passei 4 anos e 6 meses pregando toda manhã, todo domingo de manhã o livro de Atos. Foi 4 anos e 6 meses para me terminar. Um versículo por dia. Onde eu passava de 1 hora em cada versículo. E foi uma experiência inesquecível, porque eu escavei esse texto. Eu fiquei olhando dele de perto. Eu usei uma lupa para me entender esse texto. Se você observar esse livro, ele foi escrito por um homem chamado Lucas. Um homem apaixonado pelo Espírito de Deus. Ele é conhecido como a teologia lucana, que é conhecido como a teologia carismática do poder de Deus. Ela tem uma pegada um pouco diferente da teologia de Paulo, porque a teologia de Paulo era um pouco soteriológica, trabalha a obra da salvação, mas a teologia de Lucas trabalha a obra do Espírito, e é o único livro que dá uma importância à ação do poder do Espírito Santo de Deus. É o livro que nós temos que estar perto dele. E sabe o que é impressionante? Que quando ele escreve esse livro, ele escreve para um homem, Teófilo. Como é que você escreve um livro de 28 capítulos para um cara chamado Teófilo? É que no Evangelho de Lucas ele chama excelentíssimo Teófilo. No livro de Atos diz ó Teófilo. Ele troca o excelente por ó. Sabe por quê? Porque era um cara diferenciado. Nós não sabemos o que ele é. Agora o nome dele tem um peso muito grande, porque Teófilo, Teós é Deus, e Teófilo, filho, é amigo, filho de Deus. Esse cara era nada mais, nada menos do que amigo de Deus. E Lucas estava escrevendo por ele. Se eu puder fazer uma analogia, esse livro foi escrito para nós. Não, você não entendeu, você vai entender agora. Esse livro foi escrito para quem é amigo de Deus.
Parece que não tem amigo de Deus aqui. Eu vou repetir de novo. Esse livro foi escrito para quem tem intimidade com Deus. Levanta a mão para cima e abre essa boca que está travada e glorifica os céus aqui nessa noite. Amanda gandaga faia sou. E ninguém me faia Antônia mantuia candaia faia fora. Aí sabe o que aconteceu? Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. E ele fica alguns dias com os discípulos. Só 40 dias comendo peixe, comendo pão, conversando com eles, fazendo um processo de discipulado perto dos amigos dele. Um se perdeu porque já era um propósito para isso. O outro foi substituído, mas depois da ascensão. Mas Jesus passou 40 dias com 11 discípulos, tratando ele, tratando Pedro, tratando João, preparando eles para uma obra missionária, que é exatamente o livro de Atos. E nesse período foi tratando eles durante 40 dias. Aí Jesus chega para eles e diz assim: olha, vai acontecer o seguinte, Atos 1:5, ele diz assim, ó: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo depois desses dias. Ele está citando o texto de Mateus 3:11. Agora deixa eu pontuar uma coisa aqui que está sendo muito atacada nesses últimos dias. As pessoas têm dito assim: olha, batismo com o Espírito Santo pode ser qualquer dom, pode ser visão, pode ser variedade de língua. Não, você está profundamente enganado. Atos 1:5, quando ele diz assim, ó: e vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus está falando de Atos 2, e Atos 2 não foi visão, Atos 2 não foi cura, Atos 2 foi falar em outras línguas. Batismo com o Espírito Santo é falar uma língua que não tem nessa terra. Batismo com o Espírito Santo é falar uma língua do céu. Sabe o que é interessante? Os caras dando aula no nosso seminário, se diz da Assembleia de Deus, mas não acredita mais nisso. Está perdido o negócio. Está vacaiado o negócio. Se tem uma bandeira que a gente não pode deixar morrer, é a bandeira do movimento pentecostal. A gente não pode deixar ela se apagar. Deixa eu correr aqui. Jesus olha para eles: olha, vocês vão ser batizados. Eu fico imaginando um discípulo falando para o outro: rapaz, como é que vai ser isso? Rapaz, ninguém sabe não, que nunca aconteceu. Como é que vai ser isso? Ninguém sabe como é, que ninguém nunca viveu isso. Nós vamos ser os primeiros. São os primeiros, mas não são últimos. Entendeu não? Entendeu não? Entendeu não? Eles são os primeiros, mas não são últimos. Sabe por quê? Olha para o teu irmão e diga assim: está aqui a continuidade. Está aqui a levanta a mão para cima. Só que é a continuidade de Atos 2. E exato. Chorabadada cantore me candarabadaga manabaraba. Aí Jesus olha para o discípulo: chegou a hora de eu partir. Lá em João 14 disse assim: eu não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Consolador. Eu vou dizer uma coisa aqui que parece que vai ser meio estranha. E se alguém gravar o que eu estou dizendo e fizer um corte, me arrebenta todinho. Mas pode gravar. No livro de Atos, a gente vê o quanto Jesus não faz falta. Se aferrei não, que eu vou explicar. Quando ele disse, ó, enviarei outro. Sabe o que significa elos paracleto no original? Significa enviarei outro da mesma essência, enviarei a outro do mesmo poder. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando ele vier, vocês não vão sentir falta de mim, porque ele vai fazer muito mais em vocês. Ele vai preparar vocês, ele vai preencher o coração de vocês, ele vai preencher a vida da igreja. É ele que opera na igreja.
É Ele que está aqui, é Ele que está aqui, é Ele que está lá, é Ele que está com as senhoras, é Ele que está na igreja. Ei, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente é injusto. A gente fica dizendo: Jesus está na igreja, tá, mas quem está trabalhando é o Espírito Santo, e a gente não fala dele. Hoje a obra é dele, mas a gente não fala dele. Quando você acordar de manhã, fala: bom dia, Espírito Santo. Bora começar o nosso trabalho hoje. Esse livro não era para ser chamado de Atos dos Apóstolos, era para ser chamado de Atos do Espírito Santo usando os apóstolos. É por isso que Jesus falou assim: deixa eu ir, porque se eu não for, ele não vem. Deixa eu ir, não me atrapalha, deixa eu ir. Jesus foi. Aí olhou para a cara do outro: e agora? E agora vamos para o cenáculo. Agora escuta, pega a visão agora. É que cenáculo não era um templo. Cenáculo era a casa da irmã Maria, a mãe de Marcos, aonde tinha sido feita a última ceia, e aonde vou orar para Deus libertar Pedro. A mãe de Marcos tinha condições financeiras. O cenáculo era da casa dela lá. Tinha mais de 120 naquela casa. Eles se reuniram ali. Ei, agora eu entro no capítulo 2. Se que você for para entender o capítulo 2. Quando chega no capítulo 2, Lucas, ele é detalhista. Lucas é o que, irmãos? Ele fala assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Por que ele fala isso? Você já parou para pensar? O dia de Pentecostes, meu querido, é 50 dias ou 49 dias depois da crucificação. Sabe o que Lucas está dizendo? Que está com 50 dias, que é o dia da colheita, que Jesus morreu, que foi o dia da Páscoa. Está com 50 dias que passou a Páscoa. Agora pega a visão: o dia da Páscoa era o dia da morte, mas 50 dias depois era o dia da colheita. Sabe o que ele estava dizendo? Lucas estava dizendo: chegou o dia da colheita, chegou o dia do Espírito se manifestar. Hoje é Pentecostes aqui. Chegou o dia de ele cumprir a sua promessa. É fácil fazer o cálculo. Quantos dias Jesus ficou com os discípulos? Quantos dias os discípulos iam e voltavam no cenáculo? 40 mais 10. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Vamos ver algumas coisas aqui que a gente aprende com esse texto. Primeira coisa assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos. Primeira coisa que a gente aprende para acontecer o dia de Pentecostes: estavam mesmo propósito. Se um pensar diferente, quebra. Vocês vieram para cá, como é o nome desse evento? Se entrou alguém por aquela porta procurando porta de emprego, quebrou a conferência. Se entrou alguém por aquela porta para resolver alguma coisa material, quebrou a conferência. Porque tem que estar todos no mesmo propósito. E qual é o propósito desse evento? Se você quer outra coisa, venha para o ciclo de oração, meu filho. Fica com raiva de mim não. Venha para o ciclo de oração, venha orar por esse outro propósito. Mas essa conferência, ela tem um alvo. Ela tem um alvo. É ser cheio do Espírito. É ser cheio do Espírito, pelo amor de Deus. Não quebre o propósito. Não quebre o propósito. Sabe por que o Espírito não opera mais? Porque tem uma igreja dividida. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Não quer. Não. Quem quer ser cheio do Espírito aqui? Quem quer ser cheio do Espírito aqui?
Sabe por que Deus não batiza mais? Porque tem um buscando batismo, mas tem outro buscando porta de emprego. Ei, aqui não é igreja universal não, meu filho. Aqui é a Assembleia de Deus que quer poder de Deus. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu não vim aqui para fazer amigo não, meu filho. Eu vim aqui para entregar o recado de Deus neste lugar. Sopra o teu espírito. Pastor, deixa eu ser sincero. Se você não dá esse propósito, vá para casa. Aí você vem amanhã no culto domingo. Mas o propósito aqui é ser cheio do Espírito. Estavam todos, mais alto, estavam todos. Nós estamos reunidos. Ei, vamos imaginar que a cena estava lá os 120, vai se desistir devagarzinho. Tinha mais de 120, mas foi desistindo um pouquinho. Porque às vezes não quer a mesma coisa naquela hora. Não é porque vai se desviar, mas não quer, então sai fora. Não atrapalha não. Eu me lembro quando a gente buscava o batismo com o Espírito Santo. Quando uma pessoa abriu o olho na oração, atrapalhava. Quebrou a ligação, quebrou o vínculo. Eu fico imaginando a cena. Pedro olha para João e diz: ei João, e aí, rapaz, vamos buscar. Buscar o que? O Espírito. Como? Sei não, vamos buscar. A gente só precisa buscar a mesma coisa. Olhava para Maria: o que é que tu quer, Maria? Eu quero ser cheio do Espírito. O que é que tu quer, João? Eu quero ser cheio do Espírito. O que é que tu quer, Felipe? Eu quero ser cheio do Espírito. Pergunta para o irmão que está perto de você: o que é que você quer aqui nessa noite? O que é que você quer aqui na Arabandarabanda Cantorebicamanamanabachorabacama? Às vezes tem pessoas que estão na mesma igreja, mas faz só atrapalhar. E eu não estou falando isso para você sair não, pelo amor de Deus. A gente precisa de mesmo. Eu só estou falando isso para você se converter. É o pastor querendo fazer um evento. Aí o irmão vem: pastor, será que vai dar certo? É o pastor querendo fazer um evento. Alguém sabe: esse negócio é muito grande, não vai dar certo não. Vai dar certo sim, Satanás. Sabe por quê? Porque nós queremos o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. Aí às vezes a gente fica querendo, mas não presta atenção nos detalhes. Não foi de qualquer jeito. E se você ficar com a língua, depois fala para o pastor Renato, porque foi ele que escolheu o texto. Estavam todos, era a mesma visão. Até as facções não tem divisão. Quem já foi sabe. É a mesma ideia. Porque reino dividido não sobrevive. Ei, quando Deus quis parar um povo, o que foi que ele fez? Colocou língua diferente. Só que agora, para unir o povo, ele vai colocar uma língua diferente. Só que essa língua não é da terra. Tem um bocado de cabo aí desviado aí de igreja tradicional dizendo que essa língua é terrena, é idiomática, é inglês, é francês, é espanhol. É não, Satanás, é língua celestial, é língua espiritual. E eu provo o que eu estou dizendo. Não queria ter tempo aqui, viu? Eu trabalhava na Casa da Bíblia em 2002 por aí. Eu estava começando no seminário. Eu fui parado por 2 membros do seminário do Cibima, que fica lá perto da Galeria Pedro Jorge. Eu estava no seminário, eu estava iniciando. Eu estava no seminário pentecostal.
Eles chegaram para mim e disseram assim: e aí, Washington, ainda fala arabaxá ainda? Aí eu disse: falo. Eu disse: meu Deus, tem um livro tal? Aí ficaram olhando o livro e disse: eu vou só aqui. Aí eu fui no banheiro, aí eu chorei. Oh Deus, toda vez que eles vêm aqui, eles tiram onda comigo. Eu não sabia me defender. Me dá uma resposta para eles hoje. Aí o Senhor me lembrou daquele texto de Coríntios, que quem fala em outras línguas, ore para que interprete, não é assim? Ore. Aí eu desci, lavei o rosto, cheio de Deus, desci as escadas da cepiadeira, cheguei perto deles. Aí eu disse: qual foi a pergunta que vocês fizeram? Aí eles olharam para mim assim, com o cara em deboche, e disseram assim: se tu ainda fala abaixar, eu disse: falo. Agora por quê? Eles: porque isso aí não tem base bíblica, é língua idiomática. Então me responda uma coisa: se vocês me responderem hoje mesmo, eu deixo de falar. Ele disse: o que é? É o texto que está lá em capítulo 14 de Coríntios, quando Paulo diz: aquele que fala em outras línguas, ore para interpretar. Se é língua idiomática, como francês, alemão, e seja lá qual for, por que Paulo manda orar para interpretar e não estudar? Porque se é língua idiomática, para interpretar é só estudar, mas para entender a língua do céu não é estudando não, é orando, é orar. Quem lhe pode adorar a Deus Todo-Poderoso aqui nessa noite? Os caras nunca mais encheram meu saco. Fiquei um pentecostal respeitado para eles. Estavam todos reunidos. Só que além de reunidos, a gente vai orar aqui no final, hein? Além de reunidos, eles estavam aonde? Como? No mesmo lugar. O texto não fala só reunidos, mas é lógico, se estão reunidos, eles estão no mesmo lugar. Só que para Lucas não é só um detalhe, tem uma importância dizer: eu estava reunido no mesmo lugar. Já viu aqueles crentes: não, vou ficar em casa hoje porque está sendo gravado? Tem que estar no mesmo lugar. Aí quer dizer que você se arruma, usa esse terno, bota esse perfume e veste, paga Uber para chegar aqui. Aí tu acha que aquele cara que está lá em casa vai receber do mesmo jeito? Vai não. É que está no mesmo lugar, vem no propósito. Quem está no mesmo lugar aqui? Quem está no mesmo propósito? Então abra a boca, porque é você quem Deus escolheu nessa noite. Aí eu chego no versículo 2. De repente. Olha para mim. De repente. Os discípulos sabiam quantos dias ia demorar? Deus falou a hora que ia ser? De repente. Sabe qual é a primeira coisa que a gente aprende aqui? Não tem nada programado pelo homem. Meu pastor teve uma boa vontade. Eu sou não está errado não, mas a agenda é do homem lá. De repente. De repente. Eu estou aqui pregando. Você acha que ele precisa da minha mão para você se batizar com o Espírito Santo? Eu estou aqui pregando. Você está aí, ó. O Espírito pode te encher agora. E eu senti alguém sendo cheio do Espírito aí agora. O Espírito pode encher agora. Ele não precisa das minhas mãos. Ele não precisa das nossas mãos, não. É de repente, é Ele que faz. Está se arrepiando, irmão? Está sentindo a graça de Deus? Então abre a boca.
É de repente. É de repente. Não está na agenda do homem. Não está no controle das pessoas. Não depende de nós. É Ele que marca, é Ele que agenda, é Ele que faz, é Ele que trabalha. Ei, se tu está na agenda dele hoje, ninguém atrapalha. Se tu está na agenda de Deus hoje, ninguém vai impedir a graça de Deus se manifestar de repente. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando na Bíblia aí. Como é que está nas versões que vocês estão utilizando? Essa aí é a Bíblia pentecostal, não é isso? Como é que está aí o versículo 2? De repente também? Também? Todas? De repente. Não pode ser calculado. Deixa eu te dar um exemplo. Dar uma experiência para vocês. Jesus me chamou no dia 25 de julho de 1998. Mas no dia 12 de outubro de 1998, 3 meses depois, eu fui para uma tarde de louvor. Assembleia de Deus, Igreja de Lisboa. Saudosa memória, pastor Miguel de Castro e pastor Deodete. Foi ele que me batizou nas águas. Eu fui para aquela tarde de louvor, a igreja com aqueles bancos de caibo. Eu não sei se vocês pegaram essa época. Era umas 3 horas da tarde quando eu sentei ali. Os jovens cantando assim meio desafinado. O Espírito toca no meu coração e eu dobro meu joelho naquela tarde. Perto de uma janela, do lado assim direito. O sol entrando no templo pelaquela janela. Eu começo a sentir algo diferente. Eu não tinha ido para isso. Eu tinha ido para participar da tarde de louvor. Novo convertido, 3 meses de fé. Um jovem chamado Wagner se levanta e coloca a mão na minha cabeça. Eu estava de joelho. E aquele jovem eu ouvia quando ele dizia: faz hoje, Jesus. Naquele dia a minha língua começou a enrolar. Eu senti uma coisa diferente na minha vida. E naquela tarde Deus me batizou com o Espírito Santo naquele local. Eu não tinha marcado na agenda, eu não tinha ido buscar, mas eu estava buscando todo dia. Mas é no tempo de Deus, é na hora de Deus, na hora que Ele quer. Sabe qual é o problema hoje? Sabe qual é? Quem é que separa um momento de oração para ser cheio do Espírito hoje? A gente foi contaminado pelo movimento neopentecostal de usar os períodos de orações para buscar coisas materiais. Eles aqui estavam buscando uma coisa: ser cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa que vai confrontar muita gente, mas eu não estou aqui para fazer amigo. Se você me mostrar um versículo do Novo Testamento, eu paro de pregar agora, em que a Bíblia ordena nós orarmos por coisas materiais. Me mostre um. Não tem, sabe por quê? Porque Jesus disse no Sermão do Monte: quem me busca por coisas materiais é pagãos. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos voltar a dobrar os nossos joelhos para buscar a unção e a presença de Deus. Eu fui participar de um período de oração de uma igreja, uma das nossas igrejas, eu não quero citar qual. E quando eu cheguei lá, o povo não dobrava o joelho. Eu disse: não, está errado. Que tipo de oração é essa? Só dar mãos em pé?
você não entendeu ainda não. É da época que tinha nó preto no joelho, filho. Dá logo uma câimbra, né? Mas não dá uma câimbra olhar um celular em casa, né? Dá logo uma câimbra, mas não aguenta ficar 10 minutos de joelho. Como é que Deus vai derramar o seu espírito? Não vai não, filho. Precisamos voltar a andar de joelho para Deus ficar em pé. Andar de joelho para Deus ficar em pé. De repente, como eu estava buscando, de repente ele vem, de repente ele chega. Escuta, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Ei, olha para mim. Eu vou parar aqui, depois eu continuo outro dia. E todos foram. Quem foi cheio? Vocês conseguem ver no texto dizendo assim, ó: Pedro foi mais cheio do que Maria. O pastor Renato mais cheio do que o irmão que senta lá atrás. Músicos, mocidade, eu estou todo arrepiado aqui. Igreja, senhoras, obreiros, todos cheios do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Não tem distinção, meu filho. Não, é mais para o irmão, porque o irmão é pastor. Quem foi que disse isso? Pastor é só uma questão de função. Na presença de Deus, a régua deixa todo mundo igual. E às vezes a irmãzinha do conjunto do cocôzinho está mais cheia do que às vezes aquele que está de gravata sentado no púlpito. Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo não está relacionado à posição, está relacionado a quem está tendo intimidade com Deus. Todos cheios do Espírito. Todos. Eu quero pedir que você fique de pé agora nesse momento. Esse salão aqui espaçoso, isso é profético. Ô espaço bom. Eu quero chamar esse espaço aqui com um nome. Eu quero dar um nome nesse espaço aqui. Daqui pra lá. Sabe qual é o nome desse espaço aqui? É só hoje, viu? Depois só pode tirar o nome. Sabe como é o nome desse local aqui? Cenáculo. Eu quero uma experiência com Deus hoje. Eu quero ser cheio do Espírito. Mas só se quiser mesmo, vem para esse cenáculo aqui, vem. Eu quero te convidar para o cenáculo. Vem depressa, vem. Vem para o cenáculo, vem. Vem para o cenáculo, vem. Alguém pega o microfone para louvar o Senhor essa canção aí. Vem mais para frente, vem para o cenáculo, vem para o cenáculo.
Venha buscando, venha buscando, venha buscando. Venha buscando a presença dele. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Oh, busca, busca. Eu adorarei. Vem pro cenáculo, vem. Ao Deus da minha vida. Os obreiros que quiserem me ajudar, pode descer para tocar com as mãos. Que me compreendeu. Abre a boca. Deixa Deus te usar. Se quiser pular, pula. Se quiser pular, pula. Deixa Deus trabalhar. Enche, 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 enche. E desce como fogo. Enche, enche, enche. Vem como em Pentecostes. Enche, enche. Enche com teu espírito, enche, enche. E enche-me de novo. Tem gente que vai sentir as pernas fracas. Tem gente que vai sentir as pernas fracas. Espírito, há uma graça de Deus, há uma graça de Deus. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Batiza, enche, 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 enche. Eu falei. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha Deus agindo, olha Deus agindo. Recebe a cura. Jesus vai curando, vai curando, vai curando. Ao Deus da minha vida, Ele compreendeu. Enche! Sem nenhuma explicação. Enche agora! Eu adorarei, eu te adoro, Senhor. Ao Deus da minha vida. Chora! Renova ministério, Senhor! Renova chamados! Batiza, batiza. Se a língua vier na tua cabeça, fala. Fala, fala. Espírito. Fala, fala. Que desce como fogo. Fala. Vem como em Pentecostes. Fala! E enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Age nessa noite. E ali adorarei
que desce Enche. como fogo. Enche. Enche. Vem como em Pentecostes. Tu sabe o que a tua filha tem passado. Tu sabe o que a tua filha tem enfrentado. Enche-me de Enche. novo. Agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. O camada falhaçou. Batiza, Jesus. Caramandagassore me cabar. De repente, todos do setor 19 foram cheios. Não é só a irmã que canta, não é só quem prega, não, é todos. Todos. Ei! Jesus te tirou do pecado, que você estava na perdição. Espírito Santo, Foi para ser cheio do Espírito. meu consolador. Eba, sora me canta na gabadaba. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. E mesmo assim moras em Espírito Isso, busque. Santo. Busque. Tu Busque. és Busque agora. santo. Agora. Agora. Tu és santo. Abre a boca agora, isso. Abre a boca, vai. Que Abre a outra boca. palavra se faz necessária pra te descrever. Deus está honrando essa conferência. Tu nosso amigo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo e ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Segurei. Deus. Só os instrumentos, só os instrumentos. A mesma música, segura. São quantos músicos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 músicos. Eu quero 5 irmãs de oração aqui perto de mim. 5, vem aqui.
5 irmãs. Vem aqui rápido. 5. Bora, irmão. Irmãs, 5. Aqui uma. Sobe aqui. Fica de trás desse baixista aqui, ó. Coloca a mão no ombro dele, vai. A senhora vai lá no baterista. Lá no baterista. Bota as 2 mãos no ombro. A senhora vai dar um jeito, vai lá no guitarrista lá. Coloca as mãos no ombro dele, vai. A irmã, teclado. Vai no teclado. A irmã, lá no saxofone lá, vai. Lá no sax. Vai lá no sax. Coloca a mão no ombro, isso, ora neles. Ora, porque o Espírito está mandando ministrar na vida deles. Não é só teoria. Não é só saber tocar. É a unção que Deus está dando a vocês hoje aqui. Eita, estou todo arrepiado aqui, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Derrama a unção sobre os músicos. Derrama a unção sobre os músicos. Que outra palavra enche eles, enche. Ora, irmão, ora. Pra te descrever. Ora. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. Eu quero quebrar um pouco. Mas eu não posso sair daqui sem fazer essa pergunta. Espírito Santo. Será que tem alguém nessa noite que no meio dessa graça que está sendo derramada Eu sou. deseja se reconciliar? E mesmo assim Ou quem sabe até confessar a Jesus, eu não sei. se importa Tem alguém? comigo. Se tiver, me dê um sinal com a mão. Tem alguém E mesmo assim para fechar essa conferência? Tem alguém nessa noite? moras em mim. Está todo mundo em Cristo aqui? Está todo mundo em Cristo? Ou tem alguém que deseja se reconciliar nessa noite? Se você quiser Jesus, hoje é hoje, meu filho. Eu já vou entregar o microfone. Que outra palavra se faz Eu vou entregar. necessária pra te Pai, descrever, obrigado pela tua palavra. Obrigado nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que os teus filhos guardem o que eles receberam aqui nessa noite. Que eles possam guardar e voltar para suas casas cheios do Espírito. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Espírito Santo.
Espírito Santo, oh Espírito Santo,